nucleicos. O que são? O que comem? Onde vivem? O que fazem? Hoje, no Globo Repórter. Oi gente, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é ácidos nucleicos. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber sempre que tiver vídeo novo, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou e manda esse vídeo para os seus amigos. Oi gente, eu espero que agora eu esteja dando para ler a logo aqui de cima. Bom, vamos começar a aula sobre os ácidos nucleicos. Eu diria que essa aula é fundamental, tanto para a gente entender os assuntos que vem pela frente, como para a gente entender o porquê das técnicas que a gente utiliza em genética e biologia molecular. Então, eu pergunto para vocês, o que é um ácido nucleico? Um ácido nucleico é uma macromolécula constituída por nucleotídeos. Eles são compostos orgânicos e eles se encontram na célula, desempenhando importantes funções. Eu acho que vocês já ouviram falar dele, né? É o ácido desoxirribonucleico, conhecido por vocês talvez como DNA, e o ácido ribonucleico, conhecido como RNA. Nossa, me lembro de nunca mais usar mais branco. Eu fico parecendo um fantasminha aqui nesse fundo branco. Bom, na biologia tudo tem um porquê. Então vamos entender agora o porquê desse nome ácidos nucleicos. Ácidos porque eles são compostos ácidos, parece redundante, mas é importante falar. E nucleicos porque eles foram descobertos no interior do núcleo. Mas hoje em dia a gente sabe que a gente pode encontrar os ácidos nucleicos nas mitocôndrias dos organismos eucariontes, nos cloroplastos dos vegetais e das algas e também nas bactérias que não tem um núcleo, mas tem um lugarzinho lá chamado de nucleóide, que é onde fica o material genético. Só que o nome ácidos nucleicos já estava dado e eles falaram, não, deixa assim mesmo, segue o baile. O ácido desoxirribonucleico tem esse nome porque o desoxirribo vem do açúcar deles, que é a desoxirribose, é um açúcar de 5 carbonos, ácido, como já vimos, porque ele é ácido, e nucleico porque foi descoberto no núcleo, e daí vem a sigla D, desoxirribo, N, nucleico, e A de ácido. Como vocês podem perceber, não está na ordem certinha, porque esse termo é um termo em inglês. Mas se fosse em português, o correto seria ADN, que vocês também podem ver muitas vezes por aí. Já o ácido ribonucleico tem esse nome de ribo por causa do seu açúcar, ribose, que também possui 5 carbonos, ácido por ser um composto ácido, e nucleico porque foi descoberto no núcleo. Então, ribonucleico ácido, que também é um termo em inglês, e em português ficaria ARN. Todo ácido nucleico é um polímero, mas o que é um polímero, Thais? Um polímero é uma macromolécula constituída de monômeros. Então é como se fossem várias coisinhas iguais repetidas formando uma coisa maior. Imagina um quebra-cabeça. O quebra-cabeça é um polímero. Cada pecinha ali do quebra-cabeça vai ser um monômero. Então, o DNA e o RNA são polímeros de nucleotídeos. Por exemplo, eu trouxe aqui para fazer essa demonstração. Mãe, por favor, não me mata, depois eu conserto sua pulseira. Mas, ó, imagina que aqui... Por que eu peguei uma coisa pequena que não dá para ver? Imagina que aqui seja um monômero, que no caso do DNA e o RNA é um nucleotídeo. Então, ó, a gente vai botando aqui... Meu Deus, não tá entrando. 6h30 depois. Imagina que cada bolinha dessa aqui da pulseira... Ai, meu Deus, a pulseira quebrou. Então, imagina que cada bolinha dessa daqui seja um monômero que vai formar um polímero, que é a pulseira. Então, no caso do DNA e do RNA, que são polímeros compostos por nucleotídeos, então cada miçanguinha dessa daqui vai ser um nucleotídeo, que juntos vão formar o quê? O DNA e o RNA. Mas se vocês ainda não entenderam, nós temos aqui um nucleotídeo e vários nucleotídeos juntos vão formar o quê? O DNA e o RNA. Portanto, os ácidos nucleicos são constituídos por nucleotídeos. Então, eu falei para vocês que a gente tem 2 ácidos nucleicos. Como a gente já é íntimo, a gente só fala DNA e RNA, tá? Não precisa estar falando aquele nome grande todo, não.
Bom, eles são compostos por nucleotídeos, mas eles também diferem em alguns aspectos, como, por exemplo, nas suas funções. Enquanto o DNA tem a função de armazenar a informação genética, o RNA tem a função de transmitir essa informação genética. Mas vou contar um segredo aqui para vocês. Lá na aula de RNA a gente vai ver que dependendo do tipo de RNA, ele pode ter uma função diferente, tá? Bom, o DNA a gente já viu a estrutura dele que foi descrita lá por Watson e Crick. Se vocês não assistiram o vídeo, vai estar passando aqui em cima. Mesmo não chega, mas vai estar passando ali em cima no card. Se eu descobrir como é que bota um card. Enquanto o RNA é uma molécula de fita simples. E eu disse para vocês lá na aula que eu falei de Watson e Crick que o DNA é uma dupla hélice formado pelo pareamento das bases. Mas o que são essas bases? Então, para entender isso, a gente tem que entender como é a estrutura de um nucleotídeo. O nucleotídeo é composto por um fosfato, que não muda no DNA e no RNA. É composto por um açúcar chamado pentose. Lembra que eu falei para vocês que na biologia tudo tem um porquê? Então, esse penta vem de 5, porque é um açúcar com 5 carbonos. E que vai mudar do DNA para o RNA. Outra coisa que também vai mudar do DNA para o RNA é a base nitrogenada, assim chamada por conter nitrogênio. Essa é a estrutura básica de um nucleotídeo, fosfato, açúcar e base. Mas existem também por aí nucleosídeos, que no caso é só o açúcar ligado a uma base nitrogenada, tá? Mas como é que funciona então a ligação entre os componentes do nucleotídeo? O fosfato é ligado ao açúcar por ligações fosfodiéster, o açúcar é ligado às bases nitrogenadas por ligações covalentes. E lembra que eu falei para vocês que as bases se ligam? Bom, as bases são ligadas por ponte de hidrogênio. E o que é que interessa para a gente saber disso tudo? Lembrar que dessas ligações a mais fracas são as pontes de hidrogênio, podendo se romper, por exemplo, quando a gente eleva a temperatura. E isso vai ser muito importante lá quando a gente for estudar a duplicação e também as técnicas. Além de ter diferença na estrutura e também na função, o DNA e o RNA se diferem também no açúcar, onde o açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. Então, lembra que eu falei para vocês que tudo na biologia tem um porquê de ter aquele nome? Eu vou parar de falar isso que ninguém aguenta mais. Bom, a desoxirribose é um açúcar derivado da ribose. E qual é a diferença entre as duas? Ó, vocês podem ver aí que nessa posição que está essa bolinha, a desoxirribose vai ter um átomo de hidrogênio e a ribose vai ter um hidroxila, né? Que é o oxigênio mais o hidrogênio. O que é que aconteceu? A desoxirribose ela é derivada da ribose, só que ela perdeu esse átomo de oxigênio. E isso é um importante passo evolutivo, porque faz com que o DNA seja bem mais estável do que o RNA. Ele não vai estar agindo tão prontamente quanto o RNA. E isso vai ser muito importante quando a gente for lá estudar as técnicas, principalmente as técnicas envolvendo expressão gênica. Ainda analisando o açúcar, a gente vai entender agora o porquê daquelas expressões 3 linhas, 5 linhas, que muita gente tem confusão. Bom, lembra que eu falei para vocês que a ribose e a desoxirribose é um açúcar composto por 5 carbonos? É que nem aparece aí na figura de cima. Então, esses 5 carbonos foram numerados, ó. O carbono linha, aí ligado à base nitrogenada. O carbono 2' está ligado ao hidrogênio no DNA e no RNA ao hidroxila, tá? Mas vamos focar no DNA agora. O carbono 3' está ligado ao hidroxila. O carbono 4' está ligado a outro carbono, que é o 5', que vai estar ligado à pentose. Então, vamos agora entender o porquê que todo mundo fala em 3', 5'. Bom, se vocês olharem a estrutura do nucleotídeo, vocês vão ver que a ponta 3' é a ponta que tem uma hidroxila livre para receber ligação. Por que não a 5'? Bom, porque a 5' já está ocupada pelo fosfato. E o fosfatinho, quando chega a molécula, fala assim, ó, aqui não. Chegou agora, já quer sentar na janela? Não. Então, toda ligação que ocorre é sempre feita pela ponta 3', porque é onde tem uma hidroxila livre. Grava isso, porque vai ser muito importante, tanto nessa aula como para as técnicas, tá? O DNA e o RNA também diferem nas suas bases nitrogenadas. Então, vamos conhecer quem são essas bases? Ai, gente, eu me empolgo no efeito. Então, são elas: adenina, citosina, guanina, timina e uracila. Mas daqui para frente eu só vou falar nelas pelas letrinhas, tá? Vou apresentar cada uma por sua letrinha, que acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Bom,
Adenina, citosina e a guanina, elas estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Então, o que é que muda? A timina, ela é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Essas bases são divididas em dois grupos, chamados de bases púricas e bases pirimídicas. Mas, Thaís, o que é isso de base púrica e de base pirimídica? Calma, gente. É o seguinte, bases púricas vão ter 2 anéis e bases pirimídicas vai ter 1 anel. É basicamente isso. E como é que você faz para lembrar? Bom, tem um macetinho que eu uso que é chamado de água pura. Adenina, guanina pura, água pura. Não sei se deu para entender. E como é que eu faço para gravar as pirimídicas? Bom, as que sobraram. Ai, que vergonha. Mas as que sobraram a gente bota como pirimídica. Então, água pura, 2 anéis. São as bases púricas, adenina e guanina. Para falar a verdade, eu uso outro macetinho desde a escola. Só que eu não vou falar aqui porque eu não quero ser processada. Mas é só você pegar pessoas e associar. Pessoas que lhe lembram bases púricas. Pessoas que lhe lembram bases pirimídicas. Como eu não quero ser processada, eu não vou citar o nome de ninguém nesse vídeo. Obrigada. Então, gente, lembram lá de água pura. Água pura, 2 anéis. Adenina e guanina, bases púricas. Quem são as outras? Infelizmente as que sobraram, mas eu não gosto de falar assim que fica pesado, né? Mas eu nunca consegui um macetinho, sem que eu corra o risco de ser processada, para gravar as pirimídicas. Mas é isso aí. Bom, então lembra que o DNA é como se fosse aquela escada em caracol e que os degraus é como se fossem as ligações entre essas bases? Agora a gente vai entender como essas bases se ligam. A adenina sempre se liga com a timina e a citosina sempre se liga com a guanina. Então tem um macetinho, né, da época de escola, que eu acho que muitos de vocês aprenderam, que é Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Mas tem outros macetinhos também que vocês podem usar, como água tônica e cerveja gelada. Mãe, não fui eu que criei esse macetinho não, tá bom? Eu só tô repassando. A adenina, ela sempre vai se ligar à timina por meio de 2 pontes de hidrogênio, enquanto a citosina sempre se liga à guanina por meio de 3 pontes de hidrogênio. Então, pensa comigo. Imagina que vocês têm que destruir... Não destruir, né? Tá. Imagina que vocês têm que destruir 2 tábuas. E depois tem que destruir 3. Qual vai ser o mais difícil de destruir? As 2 que estão juntas ou as 3? As 3, né? Então, é por isso que a ligação da adenina com a timina é uma ligação mais fraca do que com a guanina com a citosina. Porque é muito mais fácil você romper 2 pontes de hidrogênio do que 3. Bom, e essas bases também se ligam lá no RNA. Mas, Thaís, você não falou pra gente que o RNA é de fita simples? Sim, o RNA tem fita simples, mas existe um processo chamado de transcrição, que é o processo pelo qual a gente obtém RNA através do DNA, que ele ocorre pela complementariedade de bases, ou seja, as bases do DNA vão se ligar às bases do novo RNA que estão surgindo. E também existe um RNA que a gente vai ver lá para frente, que é chamado de RNA transportador, que apresenta algumas ligações com fita dupla. Então, como é que ocorrem essas ligações no RNA, já que o RNA não tem timina? Bom, a uracila chega lá para falar, ó, parceiro, fica de boa que eu vou te substituir, porque a adenina é super de boa, não tem isso de exclusividade. E a guanina continua se ligando à citosina porque elas são tão unidas por 3 pontos de hidrogênio que elas falam, não, a gente não quer se separar de jeito nenhum. Bom, vocês conseguem reparar alguma coisa aí? Ai, Thaís, só reparo que tem um roxo com preto, um preto com roxo. Então, as bases que estão pintadas de preto são as bases pirimídicas e as bases de roxinho, violeta, tem um problema de descobrir quais as cores, são as bases púricas. Então, se vocês repararem, sempre vai ter uma base púrica se ligada a uma base pirimídica. Bom, gente, então essa foi a introdução aos ácidos nucleicos. Não percam semana que vem, porque eu vou dar continuidade a essa aula e nós vamos aprofundar e conhecer tudo sobre o DNA e o RNA. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até aqui e até semana que vem. Vai botando. Alguns momentos depois... 3h28 da manhã. Eu vou ter que fazer agora. Segundo dia. Quero ver como é que eu vou refazer essa pulseira de manhã. Terceiro dia.
quarto dia. Meu Deus, que difícil. Por que eu peguei isso? Mas não quebrei essa pulseirinha, não. 3 semanas depois. Cada bolinha... Não é bolinha não o nome disso daqui. Muitos meses depois. Então, cada... Ah, miçanga. Uma eternidade depois. Eu acho que vocês já entenderam, né? Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Tudo bem.